Hoje não existe mais a blogueirinha. As blogueirinhas todas viraram grandes empresárias, pô. Eu não tô nesse relacionamento pra competir com você. E tem gente que fica a vida inteira nesse pé de guerra, no casamento e também na sociedade. Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como pessoas e marcas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, fundador e CEO da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre duas coisas que andam juntas e que, quando bem combinadas, transformam negócios: comunicação e eventos. Porque a maioria das empresas investe no evento e acaba esquecendo da comunicação. Ou trabalha a comunicação e nunca cria uma experiência de verdade. A gente vai falar sobre o que acontece quando a gente une tudo isso. Comigo hoje, duas pessoas incríveis, queridas, dois profissionais que entendem muito, e eu arrisco a dizer, mais do que o nosso mercado inteiro. A nossa convidada, daqui a pouco eu falo o nome, é jornalista, locutora, mentora de comunicação e palestrante internacional. Passou 15 anos em TV e rádio, dirigiu os maiores players do digital e hoje transforma empresários em palestrantes. E o nosso convidado é publicitário pós-graduado em marketing pela USP, meu colega de universidade, e em neurociência aplicada ao marketing. Foi head da Stage, diretor de operações do Joel J, e é fundador do SDW, o maior evento de negócios, tecnologia e inovação da Baixada Santista, que reuniu mais de 10 mil empresários. Lara Finocchio e Marcel Rocha, um prazer receber vocês aqui. Ai, que honra, adorei a apresentação, viu? Foi não tem mais apresentação, foi parecida. É uma honra estar aqui também com você. Obrigada pelo convite. Uma honra, levei muito tempo para chegar aqui, vocês moram bastante longe, mas estou feliz de estar aqui. Muito bom, gente. Bom, começando, falar um pouco da história de vocês como casal, como sócios, é algo que tem aumentado, eu acredito, né? A gente vê muitos casais, ou casais que não eram sócios, agora virando sócios. É um baita desafio fazer esse movimento. E primeira pergunta é nesse ponto. Vocês se expõem juntos, vocês constroem negócios juntos, vocês estão juntos 24 horas por dia. O que é mais difícil alinhar? É visão, é rotina, é tarefa? O que é o mais difícil para manter tudo isso funcionando? Olha, o mais difícil eu não sei, porque tem muitas coisas difíceis nisso daí, porque muita gente fala, assim como você falou, né, a gente tem visto esse movimento crescer muito, né, casais que são sócios, e eu vejo muita gente falando que não, é ótimo, poxa, é muito mais legal. Não é mentira, mas não é tão fácil quanto as pessoas falam. Eu acredito que o mais difícil é saber separar o momento que é o casal do momento que estamos falando como sócios. A gente não... Colocar o chapéu. Exato, mudar essa chavinha. Isso não se separa, porque nós somos a mesma pessoa, né? Os dois são casal e os dois são sócios, então a gente não tem como separar tudo 100%, mas tem horas que a gente tem que conversar como sócios e horas que a gente tem que conversar como casal. O Marcel, ele tem uma facilidade muito grande de virar essa chave, de tipo assim, agora eu tô falando com a minha sócia, e 2 minutos depois ele tá querendo me abraçar. Eu tô falando com o meu sócio, 2 minutos depois tô querendo matá-lo. Eu não consigo mudar essa chave tão rápido. Quanto eu vejo muita gente falando que consegue. Olha, quem consegue, parabéns. Mas eu não consigo ser tão rápida. Mas eu aprendi a não confundir sentimento com função. E eu aprendi a fazer isso essa semana. Essa é a semana passada, né? Semana passada, no máximo. Dia 12. Dia 12 de junho, dia dos namorados, foi o dia que eu aprendi isso. Porque era um dia que era pra comemorar o casal, a gente acabou tendo uma briga de sócios. Ponta da vida. Eu tava muito brava. Almoçar como casal. Então, almoçar como casal, ele soltou alguma coisa que eu nem lembro o que era, nossa, e começou a treta da sociedade, de coisas da empresa. E a gente entrando no restaurante pra almoçar como um casal no dia dos namorados, e eu queria matar ele, eu não queria ter nada, não queria ter almoço romântico nenhum, eu queria ir embora daquele lugar. E aí, ali me deu o clique de, no meu casamento tá tudo bem. Aqui a gente só teve uma desconexão de funções, que é só uma conversa para alinhar. Do que eu tenho capacidade para fazer e do que ele quer que eu faça, e o contrário, o que ele tem capacidade para fazer e o que eu quero que ele faça, que uma conversa vai resolver. Então, eu acredito que a conversa e não misturar função com sentimento é algo que tenha me ajudado um pouco mais a viver esse desafio do casamento e da sociedade. Envolve muita maturidade. Muita maturidade. Não é fácil chegar nessa
Não. definição. E nessa, você chegou, tirou seu terninho, pendurou lá e entrou no restaurante. Não é bem assim. No restaurante eu ainda tava brava, chorei no restaurante. E depois ficou tudo bem. É que eu mudo rápido mesmo, assim, cara. Eu sempre falo pra ela, eu acho que até eu brinco, eu faço um exercício assim, estou falando com a minha sócia do tipo assim, se prepare que agora a minha conversa é com a minha sócia, não é com a minha esposa. Né? Eu cobro, cara. Mas eu falo assim, eu tô cobrando da minha sócia. Os teus papéis. Então, eu sempre brinco, relacionamento em casa tá uma maravilha, né? Eu acho que talvez pro homem é mais fácil isso. Realmente, eu concordo que talvez pra gente seja mais simples essa separação de funções. Eu acho que pra mulher entra uma questão ali depois, não só mulher, mas também de mãe. Então ela vai misturar ali, tipo... Porque naturalmente, às vezes, quando eu falava isso, mas em casa tá tudo certo, eu tô fazendo meu papel. Eu falei, mas eu não tô falando do seu papel de mãe, o seu papel de mãe tá impecável. Eu tô falando do seu papel de sócia. Tô falando das tarefas que também estão sobrecarregadas pra mim. Então a gente precisa se alinhar. Eu quero uma sócia, senão eu tô tendo uma colaboradora. Então se eu tiver uma colaboradora, o prolabore é outro, e a função é outra, Diferente. e a minha expectativa é outra. Total. Então, assim, mas muitas vezes dessas conversas é uma conversa, é claro, ela fica acalorada, mas é uma conversa muito também de provocação positiva, do tipo, pô, tu é boa pra caramba, cara, vai, o que tá rolando? O que você não tá fazendo? Né? Porque a minha expectativa eu falei, cara, eu quero te apoiar nisso porque tu é minha sócia e capaz de fazer. E se eu te cobro, Porque é pior que senão- fica em você, né? Sim. Porque senão, cara, eu vou fazer sozinho. Eu falo assim, você me conhece. Se deixar, eu vou atropelar e você nem vai ver, eu fui embora. Vou fazer, porque eu vou esperar que você faça, você não vai fazer, precisa fazer. Mas é desafiador. Mas eu assim, eu acho que eu tenho separado bem, né? Acho que às vezes ela se chateia também, acho que às vezes o meu jeito pode não ser tão bacana. Mas eu acho que, de uma forma geral, a gente se sente muito bem. Sim. Eu acho que a gente, versus talvez uma massa aí, eu acho que a gente separa muito bem. Acho que a gente tem um relacionamento bem de sócios e de casal. Foi algo que lá no passado ela acreditava que não daria certo, tá? Eu tinha Ela tinha certeza certeza que não daria certo a gente ser sócio. E, na verdade, a gente cresceu depois que a gente virou sócio. Verdade. A gente se potencializou depois que a gente se tornou sócio, que as nossas habilidades e competências se somaram, se uniram e se potencializaram. E aí as coisas começaram a crescer muito, Rodrigo. Os Muito. objetivos ficam ainda mais alinhados, já eram alinhados. Muito. Não, aí você vai construindo novos objetivos. Juntos, né? O sonho fica O que você mais quer, o próximo. que você queria de protagonismo, o que eu gosto, o que você gosta, o que a gente gosta junto, o que eu construo para potencializar aquilo que é teu sonho. Ela sempre fala isso, né? O sonho da Lara, maior do que o meu, é palco. O meu palco, ele é muito mais a realização e o processo daquilo grande do que subir ao palco. O dela é mais subir ao palco. Então a gente fala, cara, como que a gente cria algo que realize os dois? Muito bom. Né? E a gente não tá competindo. Exato, não Não tem tô uma competindo. competição entre nós. Porque a gente também Já vê se complementando. muita sociedade onde os sócios competem entre eles. E ao invés de ser uma competição saudável, vira uma disputa. Em E muitos aí, casamentos também, e aí né? coloca o casamento em xeque. Não tem como. Então é muito legal a gente sempre conversar sobre isso pra gente ter isso alinhado. Então o que eu quero, o que ele quer e como a gente se ajuda a chegar onde os dois querem. Porque nós queremos coisas diferentes, mas é dentro do mesmo universo. Isso também facilita muito a nossa vida. É dentro do mesmo universo. É o universo do evento, é o universo da comunicação, das vendas, do marketing, do relacionamento, do founder-led growth, da influência. Então, os dois querem algo ali dentro, só que de formas diferentes, o que é ótimo. E aí a gente não precisa competir entre a gente. Fica mais fácil. Esse ponto da competição, tá? Foi um momento, e agora, alguns anos atrás, que minha esposa, ela não é minha sócia aqui na agência, é sócia de vida, né? E começo de namoro, talvez, não lembro a época que a gente tava treinando juntos, quando ainda era possível, né? Você vai treinar aí com o filho muda tudo. E eu não sei, eu acho que eu fiz alguma brincadeira de peso, não sei, alguma coisa assim, tô melhor que você, não lembro. O mundo acabou. O tempo fechou ali, falei, ipa. E aí em casa, não sei, no mesmo dia ou alguns dias depois, assim, eu não tô nesse relacionamento pra competir com você. Foi alguma frase assim, eu falei, Sim. nossa, foi um estalo grande na minha vida que falou, tá, entendi. E demora pra gente ter essa percepção, né? E aí realmente muita coisa, mas
E tem gente que fica a vida inteira nesse pé de guerra, no casamento e também na sociedade. E que, assim, o Marcelo ele é extremamente competitivo. Eu não vou falar que eu sou zero competitiva, mas Não, sou quase zero. Quase zero, vai. E aí, e teve uma vez também que eu tive que falar isso pra ele, que ele falou assim, não, porque eu já fiz isso, e você fez aquilo, e bibibi, a gente tem que fazer, e você tem... Eu olhei pra cara dele e falei, mas quem é que tá competindo aqui? Eu não tô competindo com você, eu tô indo junto com você. E se a gente competição você faz com as outras pessoas. Na hora resolve. E aí ele ficou me olhando, ele... Eu falei, então por que essa cobrança desse jeito? Porque esse não é meu objetivo. Se é o seu, você vai competir sozinho. Comigo não vai ser. E aí também foi outro tipo de alinhamento. Então, isso da competição, nem só para casal, eu acho que para tudo na nossa vida, né? Entender com quem que eu tô competindo e o pra que eu tô competindo. Tem competições que eu falo para ele, cara, essa competição eu vou pular fora. Se eu vejo que eu não tenho como ganhar, eu nem começo a competir. Eu vou evitar a fadiga e depois deixa que os cosmos se entendam. Mas eu prefiro agir desse jeito. Acho que fica mais coerente. Muito bom. Muito bom. E aí, na hora que mistura tudo isso, quando que vocês perceberam que vocês misturaram comunicação com palco, com eventos, negócios, poderia virar uma tese única, que vocês têm uma tese diferente de mercado. Quando que isso se concretizou? Cara, na verdade, assim, essa tese ela demora para ela existir, né? Eu entro no mercado de evento, cara, por um desejo muito simples, fazer com que as pessoas não precisassem subir a serra para ir para São Paulo, ter um bom conteúdo. Foi assim que nasceu o Santos Digital Day em 2016. E eu fui um cara que trabalhei muito tempo com o mercado de eventos, né? Eu fui um designer gráfico que fez flyer de balada para praticamente todas as baladas da cidade de Santos. Eu tive uma pequena jornada tocando na noite. Então o evento ali, eu gostava, fazia parte da minha vida, né? Já vivi aquilo. Então em 2016 nasceu esse desejo, eu vi um palco, eu falei, caramba, eu vou fazer isso para marketing. E aí eu fiz uma edição, uma outra edição, uma outra edição, uma outra edição. Até que eu comecei a perceber que os eventos abriam portas que eu, como dono de agência, não conseguia abrir sozinho. Quando eu tinha um evento, parecia que eu tinha algo de valor para oferecer para a pessoa, e esse valor fazia a pessoa me dar atenção, e essa atenção quase sempre se transformava ou num café ou numa palestra. E eu, como dono de agência, tentava esses cafés e eu não conseguia. Porque parecia sempre que esse café que eu queria era uma forma de querer vender. E aí eu comecei a perceber que eu falei, pô, peraí, evento é um funil, né? Eu gero relacionamento, eu conheço mais gente, ele é um funil de autoridade, ele é um funil de performance e ele é um funil de relacionamento. E aí começou a se criar uma tese, né? Que evento era um canal de aquisição ali. E ele se tornou meu maior canal de aquisição. Nós, como agência de marketing, nunca tivemos um site, nunca tive um cartão de visita, nunca fiz tráfego pago, eu fiz Instagram, mas muito meia boca. Então a gente foi fruto dos relacionamentos. E o evento era disso, era um relacionamento. E aí, claro que com maturidade, com evolução, com crescimento, pegando a visão de outros empresários, o ano passado a gente entendeu que ele era um baita canal de aquisição, de distribuição, mas que potencializaria a nossa imagem. E aí foi quando a gente falou, pô, vamos construir uma coisa grande que vai potencializar a nossa imagem, que vai abrir portas, que vai fazer a gente ter mais visibilidade, mais reconhecimento, que faz a gente conversar com empresas das quais eu, com qualquer outro produto, não abriria uma porta. E aí nasce a tese do SDW, né, de que evento é um grande canal de aquisição. E aí, conversando com você, ali no ano passado a gente teve algumas conversas, e aí depois eu descobri também que existe um termo para isso, né, que é o Event-Led Growth. Então, tem o termo para isso, tem algumas empresas falando um pouco mais, não é ainda agressivo, como o Founder-Led Growth, que está mais em evidência, né? E aí se tornou, e vem se tornando um dos melhores canais de aquisição para as empresas. Tanto que cresceu muito, né? Você é dono de agência, sabe? Mas recentemente eu vi uma moça falando no Instagram, um vídeo que viralizou dela, eu não conheço a moça, nem lembro o nome, senão eu falaria aqui. Ela falando, existem 15 mil eventos corporativos no Brasil por mês. Eu falei, caraca, 15 mil? 15 que a gente sabe, né? Então nunca se teve tanto evento. Então evento, a nossa tese é que evento é um grande canal de aquisição, não é um grande projeto de valuation para uma empresa, mas é o meu maior canal de aquisição, canal de autoridade, canal de relacionamento que eu conheço. Nosso case. Ele é um grande canal, que cascateou para as outras iniciativas que a gente tem. Muito bom.
E aí vem a comunicação junto, os produtos que vocês têm de Exato. mentoria, de palco, tudo se misturou e virou essa grande plataforma. Virou, porque vira um hub de negócios, na verdade, porque o meu foco sempre foi a comunicação, e aí começou a cair no meu colo pessoas querendo palestrar como eu palestrava. Acabei criando um método de como palestrar, e a gente falava, tá bom, mas as pessoas, elas não têm palco. Falei, uai, mas se a gente tiver o palco, Tá resolvido. porque a gente sabe fazer evento, a gente resolveu o problema dessas pessoas. Então, a gente começou também a treinar pessoas que foram para os nossos palcos, inclusive internacionais. Então, o palco que a gente tem internacional, a gente deu esse palco, né, dentro já de um treinamento, que ele faz treinamento comigo, e aí ele pode palestrar no palco de Portugal. E aí a gente foi vendo justamente isso, porque para nós, e para mim, isso sempre foi, para ele também, eu desço do palco, ali para mim é o meu maior funil, porque as pessoas param para me ouvir. E elas param para me ouvir, elas entendem quem eu sou, o que eu faço, o resultado que eu dei. Naturalmente, quando desço do palco, ela pede uma foto e pergunta se ela pode contratar minha mentoria. Então, ali virou meu principal canal. E eu sempre falo para o Marcelo, eu falo assim, cara, às vezes a gente fala assim, eu tenho que parar de palestrar, porque é muita correria, é muito caos e tal. E aí, ao mesmo tempo, eu falo, mas se eu parar de palestrar, sei lá, acho que acaba meu negócio, porque as pessoas, elas gostam de me ver palestrando, e o que eu vendo é isso. Quantas palestras por mês? Eu não sei. Que eu vejo todo dia palestra. A gente tem palestrado muito, mas eu não tenho essa conta. Mas nunca vamos fazer essa conta. Teve mês que facilmente foram. A gente chegou a umas 10 palestras no mês. Teve mês que eu tive 10 palestras, que a gente foi para vários estados até. Que foi aquela agenda que eu falei, caramba, o tamanho da agenda, não tem como. Tem uns que a gente é convidado e tem uns que a gente cria também, né? Então, assim, a gente acho que pelo menos toda semana a gente tá fazendo ou uma aula ou uma palestra. Então, toda semana, pelo menos, acontece. E é um ativo que nem a gente palestrou antes de vir pra cá, né? Nós fomos palestrar. E é engraçado, porque a gente desceu, teve uma pessoa específica que chegou pra entrevistar a gente, que trabalha numa televisão, e ao final ela falou, eu queria entender o produto de vocês, porque eu adorei vocês, quero entender, porque eu quero fazer parte. E potencialmente comprar. Vamos supor que eu venda realmente pra ela. E aí eu vou falar, poxa, foi um palco que eu aceitei de uma cliente que me custou R$100 de combustível e tempo, mas que me gerou um resultado financeiro bem expressivo. Então é nessa hora que a gente também, faz sentido o palco. É o que eu falo, assim, as pessoas... Mas a gente tem escolhido um pouco mais agora palco. É lógico, não dá pra ir em todos. Não que não dá pra ir em todos. Volume, depois vai afunilando. Exatamente, pra onde faz sentido. Onde faz sentido pra nós, onde faz sentido pro nosso cliente. Porque é o que eu sempre falo, as pessoas, elas não têm bola de cristal, então elas não vão adivinhar o que você faz, nem quem você é, se você não falar. E o palco é o melhor lugar pra isso, porque as pessoas estão lá assistindo porque elas querem. Então, é diferente da internet. A internet, o conteúdo às vezes chega, eu nem quero aquele conteúdo, eu passo. A palestra não. A palestra, a pessoa está me vendo porque ela resolveu ir para aquele evento, ela resolveu ficar para minha palestra. Então, eu consegui o mínimo de atenção dela. E aí, a minha palestra sendo boa, eu consigo mais tempo de atenção, eu gero essa retenção da atenção dela, e depois é muito mais provável que ela queira me contratar. Então, quando a gente analisou isso, aí foi onde a gente juntou tudo. A comunicação, a palestra, o produto, o evento. Aí é onde tudo fez sentido. Excelente. Então, o nexo ali... Fez nexo, exatamente. Juntou-se tudo. E a gente seguindo nessa parte de comunicação, eu acho que é uma fala sua, né? Quem não se comunica, não vende, não lidera e não cresce. O que acontece em uma empresa, já indo aqui, né, para os donos, essas pessoas que vocês treinam, que são os clientes, quando o fundador não sabe se comunicar com clareza, a gente nem tá falando de internet. Qual é o grande problema disso? Ele afasta o cliente dele. Essa é a grande questão. A gente não compra nada de ninguém que é confuso, ou muito menos o que a gente não entende. Então, se eu não entendi algo, a primeira coisa que eu faço é me afastar. Eu sempre faço a comparação dos 2 livros. Eu tenho um livro científico muito técnico, que tem a mesma quantidade de páginas de um livro que é super de fácil compreensão. Às vezes ele é científico, mas ele é muito de fácil de entender. Qual livro você lê mais rápido? É o de fácil compreensão, porque o outro você procrastina, você esquece, você deixa de lado, você fala, ai, que livro chato. Não é que ele é chato, é que você não entendeu, é só isso. E aí, quando a gente não entende algo, é natural a gente se afastar. Não entendi, ficou difícil, ai, não quero.
Então, quando a gente fala de um jeito fácil e tem clareza na informação, a outra pessoa, o que acontece com ela entende. E se ela entende, ela avalia aquilo como algo positivo. E se é positivo, a chance dela comprar é muito maior. Então, isso serve para vendas, isso serve para falar com equipe, isso serve para falar com clientes, isso serve para falar no seu relacionamento. Se não tem a clareza da informação, então eu quero te falar isso, sobre isso e direto ao ponto, a outra pessoa ela vai se afastar, é natural, porque desconecta. E é o que eu sempre falo, comunicação gera conexão e a conexão gera venda. Se não tem a conexão, acabou. E o que vai fazer conectar? É a comunicação. Então, não tem como, você tem que conectar, você tem que ser claro e falar de um jeito fácil, para justamente gerar essa conexão e essa clareza de pensamento e de informação. Excelente. Excelente. Carinha. Nada a adicionar, né? Concorda, meu bem? Concordo. A última palavra é dele, concordo. De acordo. E aí, a gente sabe de tudo isso, mas muita gente ainda trata como acessória a comunicação. Eu não quero me desenvolver assim, depois eu vejo isso, ou vou melhorar meu oratório, eu não sou tão assertivo, mas a empresa é minha, falo do jeito que eu quiser, os meus funcionários que me entendam, né? Por que vocês acham que isso acontece? Tem algum... É falta de entendimento? Ou... Não sei, né? Porque eu sempre me preocupei com isso. Como eu posso ser mais assertivo, como eu posso ser mais direto, mais prático, sem colocar palavras difíceis na fala e me comunicar de uma forma que seja nesse caminho que você definiu. Então, o que passa na cabeça dessa galera que vocês treinam e dá um estalo na pessoa? Agora eu entendi. Na verdade, eu acho que não é nem que passa, assim, de uma forma geral, o brasileiro acredita que se comunica bem. Isso é verdade. Entendeu? A maior parte dessas pessoas mas eu vendo, eu tenho resultado, eu vendo bem, então, eu não preciso me comunicar bem, eu já me comunico bem. Quase sempre ele percebe quando ele não se comunica bem, quando ele vai fazer alguma coisa que exige um outro tipo de performance dele, sobe num palco. E aí você percebe que talvez a sua fala não foi muito clara, você ficou com a boca seca, as pessoas não entenderam, você procrastinou não, você foi prolixo. Aí você fala, nossa, eu não entendi, nossa, ficou confuso, não ficou claro, legal, né? Ou quando você começa a entender que melhorar a tua comunicação, ter mais clareza, ter uma lógica estrutural, faz você vender mais. Então, quase sempre eu acho que o cara não procura comunicação na dor. A não ser que é um cara traumático, tá? Tipo assim, ele tem uma trava, sei lá, sofreu bullying na adolescência, na infância, então ele tem pavor da câmera. Aí esse cara, eu acho que ele vai buscar comunicação pra falar, cara, eu sou travado mesmo. Ou não, usei aparelho por anos e tenho, sei lá, eu tenho um problema de dicção, dá pra buscar comunicação. Quem busca muito comunicação hoje é um C-level e um cara de CLT, cara, sabia? O empresário fala, mas eu sou empresário, eu já vendo bem, não preciso disso. E o CLT às vezes fala, cara, eu preciso, porque eu tô tendo dificuldade ali de me comunicar com a equipe, com as pessoas, e acredito que se eu melhorar a minha comunicação, eu vou quebrar. Mas é que não é algo que é difícil de tangibilizar a comunicação, né? Por mais que a gente fale que ela tá em tudo, porque ela está em tudo, nós estamos comunicando o tempo inteiro. Então como que eu tangibilizo a importância disso, que é o meio? Mas como que eu... você tem que se comunicar bem, mas tangibiliza isso. Me comunicar bem. O que é me comunicar bem? Essa era a minha próxima pergunta. Como que vocês diferenciam uma pessoa que fala bem de uma pessoa que realmente comunica bem? O comunicar bem é muito mais sobre entendimento da mensagem do que o falar bem. Tá. Falar por falar é aquela brincadeira, né? Falar por falar, até papagaio fala. Então, não é uma questão do falar palavras soltas. Então, pode ter uma pessoa que acredita que ela fala muito bem porque ela tem uma dicção boa, porque ela tem um tom de voz bom, ela tem uma velocidade de fala legal, mas o conteúdo dela não é bom. Ela é prolixa na fala, ela começa a falar sobre aquela cortina e quando você vê ela tá falando do teto, de uma geladeira, do ar-condicionado e não volta para terminar a fala de cortina. Sim. Só que ela fala bem. Então, ela tem a fala, a voz ali é boa. A comunicação não, porque a comunicação é prolixa, porque ela se perde e ela não tem lógica estrutural de comunicação. A lógica estrutural da comunicação é início, meio e fim de uma mensagem. Então, o bom comunicador, ele abre e fecha caixinhas dentro da nossa mente. Ele te dá uma informação e ele conclui essa informação.
com uma boa dicção, então falando muito bem. Aí a pessoa que só fala bem e não comunica bem é a pessoa só que fala bonito, mas não disse nada. Sabe o famoso falou e não disse nada? Sim. Ou aquela reunião que não tinha o menor motivo, porque as pessoas ficaram falando de várias outras coisas e não foram assertivas no assunto, e a gente acabou terminando a reunião e não resolveu o que precisava resolver, mas falou todo mundo super bem. Então, as pessoas falaram bem, mas elas não comunicaram nada. Então, é muito sobre o entendimento da mensagem e passar a mensagem de um jeito que tenha clareza, início, meio e fim, que vocês não seja prolixo. O falar bem é sair falando. Aí, sair falando é muito mais fácil. Agora, é o que eu sempre falo sobre a questão da oratória. Não dá pra gente utilizar só para o falar. A gente tem que utilizar para o comunicar. E o comunicar é muito antes de você abrir a boca para soltar a sua voz, para sair um som de dentro de você. O passo anterior é fazer essa estrutura lógica de como que você vai contar a história, como que você vai passar a informação, qual é o início, meio e fim daquela mensagem, qual que é a transformação que você quer que aquela mensagem causa, ou qual é a informação que você quer passar no cerne dela, na sua toda a parte complexa de uma mensagem, como é que você vai passar aquilo para aquelas pessoas. Isso é o passo antes do falar bem, do treino da oratória. Um preparo mesmo, né? Planejar preparo. O que a gente vai falar, como a gente vai falar. Exatamente. Sabe aquele famoso, ai, desculpa, falei sem pensar. Falar sem pensar é só falar. E aí você pode falar uma besteira. Então, nunca ninguém falou, eu comuniquei sem pensar. Então, você não comunica sem pensar, porque para comunicar antes você pensa. Sim. Isso é importante. Excelente. E na hora que chegam essas pessoas, então, fui lá fazer um treinamento, alguma coisa com vocês nesse sentido, qual é o primeiro ajuste que vocês fazem? Naquele empresário ou no CLT, na pessoa mesmo que é esse preparo, primeira coisinha que já dá um ganho, no dia seguinte a pessoa já tá... Deve ser que é treinador. Ficou legal, você é treinadora. A primeira coisa, e assim, dos 99% das pessoas que eu treinei, a primeira coisa é a clareza. A maioria das pessoas chega em mim achando que quer comunicar uma coisa e depois descobre que não é aquilo. Mas assim, a maioria gritante. Não, porque eu quero falar tal da minha mentoria e depois você descobre que não é nada a ver com a mentoria dela. Não, porque eu quero falar sobre aquele produto e nem ela sabe que produto é aquele. Então, a maioria, a primeira coisa que a gente ajusta é a clareza. Porque se antes de falar bem, técnica de comunicação, técnica de oratória, técnica da voz, técnica da dicção, antes de tudo isso, se antes disso, para eu comunicar bem, eu preciso pensar e ter clareza, então não adianta nada eu treinar a fala daquela pessoa, movimento de palco, dicção, respiração, expressão corporal, expressão facial, se ela nem sabe o que ela vai falar. Então a primeira coisa eu trago essa clareza do que ela quer falar e monto a mensagem. Monto a história, monto a narrativa. Depois disso, aí a gente vai para o que eu chamo de treino de palco. Que aí envolve respiração, envolve dicção, envolve a questão da expressão facial, corporal, movimento de palco, volume, tom de voz, velocidade da fala, aí envolve um monte de coisa. Mas nada disso vai funcionar se você não souber o que falar. Então, eu sempre venho primeiro para esse passo. Sim. E aí, esse ajuste é natural. As pessoas já passam a se comunicar um pouco melhor só porque elas sabem o que elas querem comunicar. Então, a clareza é a primeira coisa que a gente ajusta. Excelente. Muito bom. Marcel, e o Founder-Led Growth? Qual é a sua definição? O que ele é, o que ele não é? Porque tem muitos termos, muitos nomes. Todo mundo colocou um monte de coisa nessa palavra, nessa definição. E qual é a sua? Cara, eu vou tentar definir de uma forma bem simples, né? O Founder-Led Growth é uma metodologia quando o fundador se coloca ali como um porta-voz da própria empresa, se transformando em um cara que vai levar a mensagem da empresa, que vai comunicar mais a empresa e naturalmente ele acaba se tornando um dos canais de aquisição da empresa. O Founder-Led Growth ele cresceu bastante porque tem um dado muito interessante, eu não lembro se é da Endemol ou do McKinsey. Empresas que têm fundadores ativos têm até 40% mais valuation. Aí você fala, cara, peraí. Mas, eu confronto muito com a questão de, não, mas se eu colocar minha imagem, então eu não vendo a minha empresa. Então isso está mudando. E a gente está vendo uma mudança no mercado bem boa, né? Bem interessante. Cada vez mais a gente está se conectando com o fundador da empresa. Então é mais comum hoje a gente se conectar com um dono para entender os seus princípios, o seu posicionamento, os seus valores, isso muito com o advento da internet. A gente está se conectando cada vez menos com uma marca que não tem rosto. Eu preciso saber quem é o dono, que é um rosto. Tanto para bom, tanto para mal, né? A gente deixa de usar uma marca se o
o dono fez uma besteira. Aí você fala, cara, não vou usar mais essa marca porque não me representa mais. Então tem crescido muito esse movimento, né? As pessoas estão cada vez mais buscando uma conexão humana mesmo. Eu quero saber quem é o dono, eu quero saber os seus valores, seus princípios, seu ponto de vista. Isso diminui o custo de aquisição, isso melhora a reputação, isso traz mais conexão, dependendo com a empresa. Eu posso dizer assim, claramente, que os maiores empresários que a maior parte do mercado está seguindo, eles usam todos a estratégia de Founder-led Growth. Mas onde veio isso, né? Agora tem várias terminologias, né? Tem Community-led Growth, tem, sei lá, já não sei mais quantas coisas tem, mas ele nasceu basicamente desses 3 vetores. Content-led Growth. Tudo led eles growth. voltaram tudo... Qualquer coisa, led growth. de 3 princípios de estrutural de vendas, né? De estratégias, que é o Product-led Growth, então empresas orientadas a crescimento do seu negócio baseado no produto, né? Então pegar ali durante muito tempo, o Spotify ele foi uma empresa validada pelo produto, ele melhorava o produto ficava bom, o produto automaticamente era potencializado pelos usuários, então ele focava em ter um bom produto. Marketing-led Growth, então empresas orientadas muito forte a estratégias de marketing como aquisição, então elas são voltadas para marketing puramente, e empresas que eram voltadas a Sales-led Growth. Pegar uma Salesforce da vida, ele é muito voltado a uma estratégia comercial muito agressiva, orientada 100% para vendas. E aí veio, né, o crescimento do Founder, a gente fala, tem mais de um ano que eu falo disso. Eu escutei esse tema, eu sou um cara bem humilde para falar, do Felipe Atab, esse foi o primeiro cara que falou isso para mim, falou isso beira ali dezembro de 2024, foi o primeiro cara que trouxe esse termo para mim, aí eu fui me aprofundar, comecei a falar disso em fevereiro do ano passado, e ninguém falava. Hoje a gente tá mais comum, né? O G4 fala bastante, o próprio Joel tem falado bastante, mas realmente tem se tornado uma estratégia, né? Se a gente olhar esses grandes empresários, que a maior parte são grandes influenciadores e ditadores de tendências, eles utilizam dessa ferramenta. Quero dizer que um G4 da vida ali, talvez como exercício, talvez o maior canal ou um dos maiores canais de aquisição seja o Thales e o Alfredo. Com certeza. Então eles representam um volume muito grande de vendas. E a gente começa a ver outros movimentos. Cris Junqueira se posicionando muito, né, muito mais na internet. Cara, o Adib é o grande nome Adib disso, é um grande nome. Incrível trabalho. Elon Musk. Se a gente olhar e falar assim, quanto que valeria menos se não tivesse um Elon Musk na frente das empresas que ele representa? Quanto que vale mais? Porque ele é o cara que... 40% aí, provavelmente. do que ele fala. Eu acredito que o Elon Musk é até mais, porque ele é um grande ditador de tendência de mercado. Exato. Né? O Benchmall tá fazendo um maior trabalho legal de conteúdo agora, cara, e um conteúdo muito lo-fi mesmo, assim, muito bastidor, tipo, no dia a dia, porque não é um cara que vai, gente, eu vou sentar pra gravar hoje, bota um teleprompter na minha cara. Não, grava a minha vida aí, os meus insights estão no meu dia a dia. Então esses caras se posicionando, porque a gente tá querendo comprar de empresas que a gente conhece o dono. Fica mais fácil. A gente sabe que a força do SDW, hoje, pode ser que mude daqui a um tempo, a gente quer que mude, não é o SDW como marca, são os founders. Sim. É o Marcelo Lara, né? Então eles acreditam muito na visão do Marcelo Lara. A gente foi se posicionar também para potencializar isso. Eu era um grande bastidor, Rodrigo e a Lara. Eu brinco que tem menos de um ano que eu comecei a me tornar um cara de ir pro front, produzir conteúdo, utilizar isso do Founder-led Growth. Mudar meu estilo de roupa, como eu me visto, como eu me porto, como eu produzo conteúdo, lugares que a gente frequenta, como a gente está se posicionando. E a gente percebeu que a gente é um canal de aquisição. Eu sou um ativo. Hoje eu sou o maior canal de aquisição dos meus próprios produtos. Não é o marketing, tráfego e tudo mais. São as minhas ações, é o meu posicionamento assim por diante. Então, o Founder-led Growth, acho que veio para ficar. Não é uma coisa que vai ser passageira. Eu acho que com o advento da internet, ele veio para ficar porque cada vez mais eu quero comprar de empresas que estejam alinhadas com os meus princípios, com os meus valores, com o meu jeito de ser. Eu busco esse pertencimento o tempo inteiro. Então, conhecer o dono, o que ele pensa, o que ele representa, faz mais sentido hoje do que só apenas buscar uma marca que a gente não conhece. O objetivo final, vocês acham que é vendas? Então, assim, quem investe nesse modelo... Não é só venda, canal, né? Não é só venda. Não é só venda. Porque assim, ó, eu gosto muito de uma frase do Alfredo, que ele fala que o G4 é uma empresa de mídia. E por mais que eles são posicionados claramente como uma empresa de educação executiva, eles falam, nós somos uma empresa de mídia. Ele é uma empresa informativa, educativa
pro mercado. Então ele informa e ele educa o mercado. Então ele cria audiência, ele cria influência, ele cria tendência, ele dá consciência, isso se transforma em resultado em vendas. Ele diminui drasticamente o custo de aquisição dele por ter uma boa reputação e por ter uma mídia e por ser um influenciador nesse ramo dele. O que seria se a gente parasse de ter produção de conteúdo do Thales e do Alfredo e do Leonardo hoje pro G4? O G4 faturaria a mesma coisa que fatura? Dificilmente. Boa pergunta. Talvez não, entendeu? Talvez ali eles perderiam boa fatia ou poderia até faturar mais, mas com quanto mais custo de aquisição se eles não tivessem força na marca que os founders têm? Por isso que eu vejo que está se tornando maior. Tem uma matéria, acho que é de 2024, do Estadão, que ele fala que muitas empresas estão incentivando os C-levels e os CEOs a se posicionarem cada vez mais digitalmente, porque isso está tendo impacto, está tendo influência. Então está acontecendo muito mais, né, esse movimento aí. E todo mundo deveria aparecer ou tem gente que atrapalha, assim, melhor, por mais que a gente treine, por mais que a gente ajude, assim, melhor você não aparecer, sua empresa tá bem assim. Cara, tem que tomar um cuidado muito, porque tem que ter esse cuidado. Tem um cara que às vezes pode aparecer e ao invés de ser positivo, ser negativo, ele pode, sei lá... Diminuir o valor da empresa. Ou ele pode viralizar negativamente a empresa e fazer perder. A gente vê isso também, né? A gente vê muito fundador que traz pro lado positivo e cresce, e muita gente que vai lá e se queima. Então é uma maneira tênue, é um cuidado. Assim, o dado para mim mais relevante é que existe um mandado, que é que CEOs e founders ativos, as empresas têm até 40% mais valuation. Cara, acabou a decisão se você quiser ir para isso ou não, tá, o dado te mostra. Tem mais valuation? Tem. É uma decisão estratégica do seu negócio. Mas não é simplesmente abrir uma câmera e começar a participar de podcasts e tudo mais. Não, até porque precisa ter muita responsabilidade da fala, né? Hoje a gente vive uma era que tudo que a gente fala pode ser tirado de contexto, o que é um problema muito sério. Sim. E a gente tem que ter muita responsabilidade em cada resposta que a gente fala, porque a gente não sabe quem vai ouvir. A gente não sabe em quem aquela mensagem vai chegar, e muito menos o quanto aquilo vai influenciar aquela pessoa. Tem muita gente que eu vejo falando absurdos e às vezes até contando experiências próprias que, gente, dá gatilho nas pessoas. E a pessoa sai contando assim como se tivesse a solução do mundo. E não pensa nas outras pessoas que vão ouvir aquilo e o quanto aquilo pode prejudicar alguém, machucar alguém ou ofender alguém. Então, eu acredito que sempre que tem um founder ou qualquer pessoa que vai se posicionar, seja numa entrevista, seja na mídia aberta, seja na internet, nas redes sociais, precisa ter muita responsabilidade de fala e responsabilidade afetiva, porque a gente mexe com pessoas. Quem está nos ouvindo agora são pessoas. Se eu falo aqui qualquer absurdo, isso pode viralizar e eu não tenho a menor noção em quem vai chegar a minha fala. Então, a responsabilidade, para mim, é um valor e um princípio que precisa ser colocado em xeque todas as vezes que alguém for ligar uma câmera. Independentemente se você é um founder ou se você é qualquer pessoa que vai se posicionar. A gente precisa ter essa responsabilidade. E isso é um valor e um princípio que eu tenho visto em muitos lugares e pessoas, isso não sendo colocado em consideração. E é preciso considerar, porque a internet está aí para viralizar nosso conteúdo. E a gente não sabe em quem isso vai chegar. E se a gente não tem responsabilidade, a gente pode se dar mal e pode prejudicar muito seriamente outras pessoas. Olha que interessante, lembrei de um case aqui de founder-led growth na prática, Rodrigo. Essa semana eu falei com uma pessoa incrível, chama Jéssica. Jéssica, ela tem franquias da Acion. A Acion é uma empresa de acessórios, bem grande aqui no Brasil. Eu particularmente não conhecia de prestar atenção, mas existe lá no Iguatemi. Depois que eu me conectei com ela, eu falei, caramba, tem no Iguatemi, né, lá em Alphaville. Tem vários lugares do Brasil. A Acion, ela foi uma patrocinadora do SDW Portugal. Tá. E na época, quando apareceu essa oportunidade, ela ficou com algumas dúvidas, né? Porque ela falou assim, eu patrocínio, mas hoje o patrocínio, Marcel, só faz sentido pra mim pensando em visibilidade se eu também, de alguma maneira, conseguir visibilidade pra falar. E eu falei, não, vambora, faz sentido, a gente ajusta aqui o valor, porque meu objetivo como um produtor de evento, nessa hora, eu sou um produtor de evento, né? E um organizador de evento, é que você tenha, de alguma maneira, ROI, pra que você fale bem. E olha que importante, a Jéssica tem uma história de vida muito bonita, incrível, né? Saiu de São Paulo ali,
muito difícil, vida difícil, foi pra Europa e conquistou um cenário absurdo. Ela tem mais de 60 lojas lá, da Aço, na Europa. Enorme. Faturamento super expressivo em euro, bem robusta, subiu no palco para contar a história dela, subiu no palco, contou a jornada empreendedora, a jornada empresarial. Cara, o que aconteceu? Muita gente despertou interesse na Aço por conta da história dela. A empresa, naquele momento, ela não é a dona da empresa, mas ela é a empresa, para aquelas pessoas, teve mais sentido. Essa semana, a Jéssica me ligou para falar, só para te avisar, fechamos uma franquia que veio pelo seu evento, uma franquia de 30 mil euros. E eu sei por que ela fechou. A estratégia de Founder-led Growth, ela podia ter apenas colocado um stand, mas ela foi pro palco, ela foi mostrar a história dela, ela foi gerar um posicionamento, ela foi contar sobre o modelo de negócio, o que essa empresa mudou a vida dela. Então tudo ali gerou conexão, que possivelmente refletiu em uma pessoa se sentir mais confortável em adquirir uma franquia da Aço. Porque falou, gostei da história, gostei dela, gostei da conexão, gostei do modelo de negócio. Caramba, você me deu muito mais consciência, você me deu muito mais ativos para que eu tome uma decisão. Cara, isso é um exemplo de Founder-led Growth na veia. E se ela não tivesse subido no palco, será que alguém gostaria ou gostaria de ter comprado ou teria desejo de ter adquirido Aço? Ou foi ela que plantou uma semente dessa empresa? Então, quando eu vejo isso, é uma questão de eu como empresário, isso tá me ajudando a me posicionar, isso tá ajudando eu ter mais reconhecimento de marca, isso tá fazendo com que as pessoas conheçam ainda mais a minha marca que eu represento aqui e faz com que elas tenham desejo de ser um franqueado? Tem. Então é óbvio que eu vou me posicionar. É óbvio que eu vou achar uma maneira saudável de produzir conteúdo, de subir em palco, de participar de podcast, porque quanto mais eu for relevante, quanto mais visibilidade, quanto mais conexão com as pessoas eu tiver, mais fácil eu vender. Até uma hora que vai acontecer, e pode ser que uma mulher dessa se torne o maior canal de aquisição da própria empresa. Sem dúvida. Para vender franquias. Só que não só a franquia, ela vende a franquia por outras pessoas que são conectadas com ela. Por isso que a gente foi se posicionar. Eu nunca produzi conteúdo, entendeu? A pessoa precisa gostar de mim por alguns fatores, né? Pelo meu ponto de vista, pelo meu jeito de ser, pelo conteúdo que a gente oferta, porque ele ficou 3 horas comigo e eu trouxe uma visão diferente. Então a gente começou a entender que tem funcionado isso pra gente. Eu falei, cara, que montanha que eu quero escalar? Eu decidi escalar essa montanha. Eu tô jogando um jogo que é um jogo competitivo, um jogo grande. Posicionamento é percepção de valor que as pessoas que colocam, é uma batalha na mente do outro. Então eu tenho que jogar essa batalha também. Nessa batalha é frequência, essa batalha é engajamento, essa batalha é produção de conteúdo, essa batalha é um posicionamento das mesas que eu ando, essa batalha é uma batalha de acesso. Então pra mim o Founder-led Growth, a não ser que o cara, sei lá, tá muito bem a vida dele, tá muito bacana, não precisa, a empresa já tá muito consolidada. Acho muito difícil hoje uma empresa que dependa de um funil aí muito no digital não ter um dono que não precisa se posicionar. Eu acho bem difícil, cara. Bem difícil. Empresa sem rosto, ele realmente tá perdendo espaço. É mais desafiador, né? Tá perdendo É mais até difícil, porque é mais caro. Ninguém quer seguir uma empresa com logotipo na internet, né? É mais fácil eu comprar o Rodrigo falando da fita ou o Instagram da fita falando da fita sem um rosto? O Rodrigo. Porque melhor. tem o Conecta Rodrigo, muito tem uma mais. pessoa por Conexão. trás, entendeu? Então, isso é minha tese, tá? Você fala, eu não concordo com você, irmão, tá tudo legal. Eu vejo o resultado do mercado, o mercado tá ditando pra cá. As maiores empresas hoje estão pautadas em algum rosto, pô. E um exemplo meu, né? Sempre fui low profile, nunca gostei de aparecer. Quando que eu teria um podcast com 5, talvez esse é o 50º episódio, tá? E um exemplo é vivendo no Klex, mais próximo do Joel, mais próximo de vocês, também aprendo, eu tô aprendendo aqui, né? Todas as conversas que a gente teve. E aí o meu nexo nesse ponto foi, network eu sempre falei mal. Peraí, não é bem isso. Aparecer também é interessante. E a permuta e as trocas, que eu também sempre fui contra a palavra parceria. Sério? Cara, eu odiava a palavra parceria, porque na minha cabeça, né, a minha crença era que alguém queria se aproveitar de mim ou não ia gerar nenhum valor naquela troca. Cara, alguma coisa aconteceu lá atrás, mas aí eu juntei tudo isso e eu começo a ter resultado também nesse sentido. Então, o podcast... Eu fiz um evento que eu não cobrei, eu permutei um palco, 10 minutos. Falei, não, eu organizo para você. Tinham vários diretores do mercado do agro, palestrantes. O público não me interessava, os palestrantes me interessavam.
Eu falei, peraí, eu quero palestrar. Me dá 10 minutinhos? Dou. 10 minutos. Desci do palco, evento para 50 pessoas. Todos vieram falar comigo. Falei, opa. Convidei para o podcast, também estava no acordo, vieram 3, 4 pessoas, uma virou uma venda. Então tá aí, né? Tá tudo misturado e o Founder-Led Growth tá nesse... E você falou uma coisa muito interessante, que é que muita gente passa, você falou assim, network, eu sempre falei mal de networking, eu sempre odiei parceria, e de repente eu me vi fazendo tudo isso. Agora adoro. Eu agora adoro, eu não vivo mais sem. E é muito real isso com a comunicação, com o aparecer. Quando começou essa questão, que não era o Founder-Led Growth ainda, mas eram as blogueiras, a gente tem muita gente que é conteudista e tal, e que tinha muito preconceito. É futilidade. Só tá aparecendo. Dancinha. Só quer vender maquiagem. Que coisa besta. Só vai ficar falando da vida, corpo bonito, casa bonita, só é legal isso. E aí a gente foi, como tudo na vida, as coisas foram evoluindo. E aí a gente veio com essa evolução, onde o Instagram, principalmente, ele deixou de ser uma rede social para mostrar somente o dia a dia, e ela virou muito de conteúdo. Então, hoje, a quantidade de pessoas que produzem o conteúdo, e até quem fala de dia a dia, de vida, isso também virou o conteúdo. Então, tudo agora virou conteúdo. Porque a gente vive em constante evolução. O não querer aparecer, muitas das vezes, é porque a gente se submete àquela imagem do aparecer do Founder-Led Growth ser o blogueiro. Virou blogueirinha. Agora só quer mostrar a casa dela. Agora só quer não sei o quê. Mas você nem é famosa, você nem é rica para ficar mostrando isso. Você não tem jeito para isso. Você não tem jeito para isso. E aí a gente fica preso nesse lugar. Sendo que existiu evolução. Hoje não existe mais a blogueirinha. As blogueirinhas todas viraram grandes empresárias, atrelando a marca delas, que era o rosto delas e a voz delas, a outras marcas e criando as marcas próprias, e enriquecendo muito mais. Então você vê uma evolução justamente disso, evolução do consumo, evolução da comunicação e evolução do que eu pensava sobre aquilo que eu não posso pensar mais, porque já não é mais real. E aí na hora que você se liberta desse preconceito, que era um preconceito que as pessoas tinham, aí você começa a perder vergonha de ser o Founder-Led Growth, de utilizar essa metodologia, de entender que não é blogueiragem, é estratégia de venda, é estratégia de crescimento. E o empresário, ele quer o quê? Crescer. Ele quer crescer, ele quer ter mais visibilidade, ele quer ter mais autoridade, ele quer ser reconhecido. Por quê? Porque ele quer vender mais. No fim da linha é essa. Então, o Founder-Led Growth é uma metodologia que, antes de ser colocada essa termologia nela, ela era algo que, é coisa de blogueiro. E eu não sou blogueiro, porque o blogueiro é inferior a mim. O blogueiro lá fazendo dinheiro a rodo, o empresário founder, não. Agora é Founder-Led Growth. Agora virou termo em inglês. Agora tem termo, ficou bonitinho. Adicionar um extra legal. O que gerou impacto aqui na galera também, porque os colaboradores não sabem muito bem o que você faz, né? Imagina, minha empresa tem 50 pessoas, mas tem empresa com 1.000 pessoas, com 2.000. O que esse cara faz? Será que ele é bom mesmo? Será que ele... Como que é a família dele? Quais os valores dessa pessoa? O efeito que gera interno, a gente não mede tanto. É incrível, porque o pessoal entende um pouco como que você funciona, em que você acredita, as pessoas que você convive. Claro que é um recorte da nossa vida, mas isso gerou um impacto muito legal aqui. Isso é legal, porque senão a sua equipe começa a achar que você é só um acomodado. Chegou lá nosso chefe, ele entra lá na sala dele, não faz nada, vem aqui só dá bronca na gente. E não é essa a realidade. Quando você começa a mostrar isso, a sua equipe fala assim, caramba, não é que dentro daquela sala ele trabalha? Cara, não é que, lá dentro, olha, ele tá fazendo o que ele falou, que legal. Olha o que ele fala, olha o que ele pensa. Olha, porque às vezes realmente não tem oportunidade de passar. Porque aí, às vezes, o cara que é o founder de uma empresa, ele não consegue ir o tempo inteiro para a operação ou falar com todo o time operacional. Ele fala com uma camada de liderança. Essa liderança que tem que passar essa informação para os outros cargos e para as outras áreas. E aí é nessa hora que existe a desconexão. Então, quando a gente vê um Adib fazendo o que ele faz, você fala, aparentemente ele é o cara que mais trabalha, né? Porque ele não para em casa. Tá sempre viajando para dar palestra, para fazer negócio, para fechar parceria, aí do nada lança Carmé de novo, não sei o que novo, seleção brasileira, ele tá no Luciano Huck. Isso tudo é trabalho? E aí as pessoas veem que o dono trabalha e trabalha muito, e muitas vezes é o que mais trabalha. Para tirar também aquele estereótipo que tem de que o empresário é um grande vilão.
O empresário não é o vilão, já deixou de ser o vilão no Brasil, é o grande herói, porque se não é o empresário, não tem dinheiro rodando, o funcionário não ganha. E aí a gente breca a economia, e acontece o que já aconteceu com vários outros lugares, em vários outros países. Então, a gente precisa mostrar isso, que o empresário não é vilão. Então, eu acredito muito que o Founder-led Growth é uma metodologia para mostrar isso também. O empresário também trabalha, porque senão a economia não roda. Então, isso também eu acho que é bem importante de colocar. Tem uma outra coisa legal do founder atuar, né? Tem alguns dados surgindo que isso também ajuda muito na retenção das pessoas que trabalham na sua empresa. Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que a Cris Junqueira tem muita representatividade para o universo feminino, de uma mulher forte, de uma mulher que construiu a sua riqueza por mérito próprio, não foi um sobrenome, ela é a primeira mulher a se tornar bilionária por mérito dela, né? Então ela pega uma representatividade. E aí o conceito de Founder-led Growth é tão incrível que recentemente o Nubank passou por um probleminha que eles mandaram uma mensagem errada, né? Era uma mensagem que gerou um ruído ali. Cara, podia ser uma coisa mó ridícula, né? A empresa colocar um posicionamento ali, pronunciamento, nota de esclarecimento. Errado. Cara, a mulher numa simplicidade abriu uma caixa de pergunta, alguém perguntou sobre isso, ela respondeu a caixa de pergunta, humildemente falou assim, gente, pô, cara, foi um erro mesmo, aconteceu. Cara, queria pedir desculpa e, poxa, a gente vai esperar aqui que não aconteça mais. Acabou. Eu olhei aquilo e falei assim, que animal, cara, que simplicidade. É a dona de uma empresa gigantesca com sei lá quantos colaboradores, mais de tantos milhões de clientes, vindo a público, no perfil pessoal, abertamente falar assim, gente, foi um erro, peço desculpa pra vocês que não se repita. Cara, isso é um conceito do founder também, do tipo, talvez a equipe ali que trabalha, isso melhora a retenção, é o que você falou, né? Pô, olha que animal, a minha patroa, ela nem precisava fazer isso. Podíamos ter feito uma nota de esclarecimento em todas as mídias, mas ela foi lá, humildemente, no próprio perfil, e colocou, gente, erramos mesmo e eu peço desculpas. Eu peço desculpas. Sim. Pra todo mundo. Né? Então, maravilhoso isso. Incrível. E aí a gente trocando o founder pro pro evento, né? Event-led growth, aí se mistura com o evento tá dentro do marketing, o marketing é um canal de venda, evento é um canal de venda, evento como produto, evento como empresa, a gente pode trabalhar N opções. Hoje o meu negócio é evento, de você estar ali misturado com uma série de coisas. E por que vocês... Na verdade, por que muita empresa ou empresário ainda trata evento como um custo? O que falta para o mercado, a gente, né, mostrar isso para a pessoa que, cara, o evento, um café da manhã te traz retorno, um almoço, um talk, ou um evento grande, ou um stand, ou investir em possibilidades que vão te trazer retorno. Falta conhecimento, falta medição, não tem dado, não tem indicador. O que vocês entendem nisso? Falta tudo isso mesmo. Falta dado, falta indicador, falta o conhecimento, falta a clareza do que ele quer com o evento. Né? Tem muita gente que pensa assim, evento é custo. Depende, que custo que a gente está falando? O que é custo? Custa quanto, de repente, você saber se 33% dos teus clientes estão insatisfeitos com a tua empresa, num café que você pode ofertar para os teus principais clientes e descobrir que 33% deles estão mega satisfeitos com a tua empresa. Quanto você pagaria por essa informação? Muito dinheiro. Entendeu? Então, eu acho que falta essa clareza também, eu acho que eles estão tendo muito mais consciência. Se você for buscar dados, HubSpot, uma cacetada de dados no mercado, eventos são os melhores lugares que as empresas vão para tomar decisões sobre projetos, serviços, produtos. Então, eventos é um lugar desses. Muitos C-levels preferem tomar e fecham negócios partindo do princípio de ir em eventos para tirar todas as dúvidas que eles têm. Evento aumenta o nível de consciência do seu produto, do seu serviço, porque eu tenho um tempo de qualidade com um nível lead em potencial, então eu tenho um momento para tirar todas as dúvidas que ele tem ou dar mais clareza para aquilo. E o evento depende da tua estratégia. Eu gosto muito de falar que eu uso evento para 3 momentos. Evento eu uso como funil de autoridade. Então, o evento para mim é um funil para me dar autoridade. Porque eu crio um palco, eu subo num palco, eu me conecto com uma marca, eu saio numa mídia, eu tenho visibilidade, eu tenho efeito associativo. Então, tudo isso aumenta a percepção de autoridade do Marcel. Perfeito. A segunda coisa, o evento é um canal de performance. Então, se eu tiver soluções lá para uma determinada base, eu faço minha oferta. Então, vamos fazer um exercício aqui. O SDW ontem, o ano passado, ele nasceu só para fazer um evento. Esse ano, se eu virar sócio de uma agência de marketing e tiver 10 mil pessoas no meu próprio evento e eu falar que eu sou dono daquela agência de marketing, quanto que é o potencial de receita que eu gero para minha agência?
talvez um número bem interessante. Não só de receita, mas de reuniões qualificadas. Porque eu ganho visibilidade, eu ganho autoridade no meu evento, eu posso ganhar conexão com as pessoas, e o cara fala assim, cara, eu estou precisando de uma agência de marketing. Marcel faz um evento grande, o cara parece bem relacionado, eu gostei da palestra dele. Opa, das opções que eu tenho, eu já ganhei alguns pontos versus um concorrente que o founder não se posiciona, que a agência não faz marketing, não faz evento. E a terceira coisa é o funil de relacionamento. Eu não conheço nada melhor do que fazer relacionamento do que um evento. E o Marcel não conheço. Não tem. Entendeu? Que nem... Aí a questão, às vezes, todo mundo acha que evento precisa ser algo muito grandioso. As pessoas estranham quando eu falo assim, vocês fazem o SDW para 10 mil pessoas, mas vocês fazem um café de negócio para 8. Mas Coisa fecha estranha, a conta? Cara, fecha muito a conta. Qual é A o questão objetivo é essa, daquele qual o eventinho? objetivo? Bem diferente do Eu digo, grandão. a gente dá ROI, às vezes, num eventinho de 8 pessoas, de 60. Então eu também falo, já é sobre ROI. Baixa barreira, baixo custo, baixa complexidade, mas alto nível de dados, de informação, de relacionamento. Então depende da estratégia. A gente faz vários tipos de evento, né? Eu tenho um café de negócios, a gente tem um SDW Experience, que olha que legal, é um dia para uma experiência de drinks. Não tem pitch, não tem treinamento. Tem nada. Eu levo os caras para um lugar de um cara do meu clube, Connect Reserva. Ele é um cara de bartender, ele faz uma experiência de bartender, e da última vez a gente levou o relógio. A gente tem aí o evento de imersão, que a gente vai fazer na próxima semana. Então é um evento de 4 horas de treinamento comigo, com ela. A gente tem evento que a gente faz aula ao vivo, online. Tudo isso é um evento. Eu vou metrificar tudo e falar, tá, o que tem funcionado mais, o que é melhor, o que não deu certo. Mas tudo pra mim tem um único motivo e exclusividade, que é melhorar minha conexão com as pessoas, melhorar o meu relacionamento e aumentar o nível de consciência, não sobre o que eu entrego, mas sobre a minha pessoa, Marcel. Porque eu vendo pra quem gosta de mim, cara. No fundo, eu vendo pra quem gosta de mim. E um dos motivos que eu faço pro cara gostar de mim é poder dar tempo de qualidade pra ele me conhecer. E pra ele ter tempo de qualidade pra me conhecer, eu preciso tirar um ativo chamado barreira de entrada. Se eu não te dou barreira para ir numa coisa com 0 custo, com uma experiência legal, com uma experiência gastronômica, legal. Olha o que a gente vai fazer na próxima segunda. Não sei quando vai ao ar, mas dia 22 de junho, nós vamos fazer um jantar. Nós vamos promover isso com 30 empresários do ramo wellness de Santos. Nós convidamos pessoas que a gente conhece, algumas das pessoas que elas conhecem estão convidando outras, médicos, nutricionistas, clínicas. Nós vamos bancar esse jantar, nós vamos promover uma experiência muito bacana, num dia atípico para você para jantar, numa segunda-feira, então talvez o risco do cara não ia pequeno, ele falou, não vou gastar dinheiro, não vou pagar, vamos dar um jantar, vou tomar um vinho, vou ver qual que vai ser. Exato. E lá a gente vai apresentar a visão. E eu te digo, não é só a visão do SDW Wellness que a gente vai apresentar. É preciso que ele olhe e fale assim, eu confio nesse cara. Esse cara sabe o que ele vai fazer. Esse cara, ele conseguiu mostrar que ele fez esse negócio, esse cara vai entregar, ele vai passar 3 horas comigo. Eu preciso falar assim, velho, vou contigo. Eu consigo isso no digital? Dificilmente, nessa velocidade. Não, mas você pode fazer o funil que cai, você monta uma IA e faz qualificação. Cara, ela não vai mostrar quem eu sou em 3 horas. Então tem gente que fala, mas é custo. Vou gastar quanto? Vou gastar um dinheiro. Mas é um investimento. Mas não é custo, é investimento. Custo. Sim. É para ser colocado como investimento. E se tiver clareza do que você quer após aquele evento, porque nem todo evento é para vender. Eu e o Marcel, a gente já fez vários eventos que o objetivo não foi vender. Porque não tinha pitch. Ali o objetivo era branding e as pessoas nos conhecerem e se conectarem conosco. Para que tivesse uma próxima etapa que aí sim geraria venda. Só que aí a gente se dedica tanto naquele evento, a gente se dedica tanto no conteúdo ou na experiência ou para ser um ambiente gostoso para aquela pessoa estar, que é natural. Às vezes a gente nem faz o pitch e aí ela vem querendo comprar e o pitch fica muito mais legal. Porque não fui eu que te dei o pitch, você que me pediu o pitch. Então ficou mais gostoso, ficou mais leve, ficou algo mais do relacionamento. Então quando a gente tem
perde essa visão de que evento tem que ser algo muito grande, palco, LED, cadeira, um monte de gente, kit, coisas milionárias, e entende que evento é toda e qualquer ação que eu reúno uma quantidade de pessoas com a finalidade de ensinar ou promover qualquer experiência. Nossa, eu fiz quase um dicionário, né, do que é evento. Aí bom. fica mais fácil de deixar de entender isso como um custo e passar a entender isso como uma estratégia. Assim como você investe em tráfego pago, você investe em evento também, porque ali vai ter uma estratégia que você vai ter uma conversão ali no tete a tete, que eu falo. Você já vê na hora, você já descobre na hora, se deu bom na hora, se deu ruim na hora também. E aí você já sabe assim, esse formato eu não faço mais. Muito bom. E aí você pivota aquilo e muda o formato. E eu tô vendo também que a gente tá vivendo uma era um pouquinho mais da experiência. As pessoas estão buscando um pouquinho menos aquele Fadiga evento digital, engessado, querem sair mais. Tem um termo pra isso, cara, eu não lembro, mas tem um termo que a pandemia, é um termo que foi criado pós-pandemia porque a gente precisava sair de casa. E aí também não lembro os eventos cresceram por conta disso, né? A gente precisa sair. E a formatação de fazer eventos também diferentes para esse relacionamento. O melhor canal de aquisição que teve de ROI pra gente recentemente foi o meu SDW Experience, que eu falei 5 minutos do clube e o restante foi as pessoas bebendo e a gente falando de relógio. Juro pra você, foi o melhor resultado. Melhor, 30 minutos. Não tem armadura ali, né? Tá todo mundo Tá divertindo. Normal. Beleza. leve. Depois a gente conversa. Bebe, faz. Aí eu expliquei, gente, só que, lógico, teve uma estratégia por trás ali de como a gente convidou as pessoas e tudo mais. Todo um preparo. Mas, cara, gerou relacionamento, trocaram o WhatsApp, teve cara que fechou um negócio. Sim. E leve. Então, assim, a gente falou, putz, isso aqui vai funcionar. E eu sou um cara que eu brinco, né, hoje. Até recentemente eu gravei um podcast que o cara perguntou pra mim como profissional de marketing, né? Ele falou, eu tenho uma concessionária. Como que eu faria pra vender mais carro? Eu falei assim, tá. O que faz um cara comprar um carro mais fácil? Ele falou assim, test drive. Quando o cara faz test drive, a chance de conversão é muito grande. Então eu falei, então você tem que convencer o cara a fazer test drive. É uma lógica. Sim. Você nunca vai me convencer a fazer um test drive me convidando para um test drive. Marcel. Só que eu acho que muita gente também. Sim. Então a minha lógica como um cara de marketing seria exercitar toda a minha criatividade para pensar como que eu convenço uma pessoa a vir na minha loja, mas que eu não diga que é para fazer um test drive. Eu falei, se você fizesse um happy hour com uma exposição de arte dentro de uma loja de carro de um artista regional e convidasse clientes ou potenciais clientes ou ex-clientes para vir por uma exposição dessa. E quando o cara estivesse lá, você fala assim, antes de você tomar um drink, cara, esse novo carro aqui tá maravilhoso, você precisa fazer um test drive, você vai ver isso. Cara, o mais desafiador foi você me buscar. Outra coisa, convida esses clientes, vai buscar eles de carro. Busca o cara de carro e na hora que você buscou o carro, você fala assim, vai dirigindo? Você vai fazer ele viver uma experiência. Total. Então, naquele momento, o cara falou, cara, que diferente. Eu falei assim, então, marketing é isso aí. Então, a questão de você trazer o cara para uma outra experiência convence mais. E aí, você coloca o produto de forma secundária ali para vender. Às vezes, você vende mais fácil. A gente tá dentro do contexto. Animal. Então, evento, cara, eu valorizo muito. Eu já tô... Pergunta pra ela, já tô toda semana agora. Inclusive, é um por semana já. Um por Em semana. formatos diferentes, Um por pra gente semana. validar tudo. Mas Que faz parte do funil. funciona, cara. E fora que eu vou te falar, eu gero relacionamento pra caramba pros outros. Sempre sai boas conversas entre eles, sempre sai boas trocas de WhatsApp e às vezes sai negócio. Então, tem uma questão da reciprocidade muito forte pro cara que vai também. Porque ele é muito grato, às vezes. Fala, pô, Marcelo, eu conheci um cara muito 10 lá no teu evento. No último, só pra decidir, no último SDW Experience eu convidei o Jefferson, da Relório JJ, que vende alguns relógios pra mim. Quem convidou foi um membro do meu clube. E eu falei, putz, eu chamei o Jefferson pra ir. O Jefferson de São Paulo. Putz, cara, beleza, aí vamos falar com o Jefferson. Já que eu chamei o cara, Jefferson, leva uns relógios lá. E a gente põe uns caras, vai que, né? Cara, a gente vendeu o relógio. Ele vendeu um pra mim, que depois esse Felipe me deu. O Felipe comprou um, não lembro se mais alguém teve. Mas gerou uma conexão, gerou um relógio, gerou um burburinho lá, muito legal. Mas aconteceu uma coisa muito doida. Eu pedi pro meu time comercial começar a chamar as pessoas pra ver se tinha interesse. Mas despretensiosamente, a minha do comercial chamou o Jefferson. Mas na minha cabeça, o Jefferson jamais compraria o clube. Ele comprou. Ele comprou. Aí ele virou membro do clube. do clube. Ele falou, pô, da hora, e também quero te honrar, e achei legal, a turma bacana, que energia legal, diferente. E, cara, entrei. E eu, meu Deus, eu nem tava pensando em te vender, velho.
né? Mas você entrou, o ambiente ali, a experiência fez ele entrar. Ele gostou Ele daquilo, gostou. E ele falou, cara, eu quero fazer parte disso. Que legal. E aí agora a gente tem o grupo SDW Watches. Que ele é o cara. Então toda vez que a gente precisa se orientar, ele é o cara. Eu sei o que vai acontecer. Em breve, todos os membros, quando quiserem um relógio ali de entrada, vai comprar com ele. Claro. E essa é a intenção também minha como líder do grupo. Plantar essa semente, gente. Ou em Rio Jefferson, quer comprar um relógio de entrada ali, um Seiko, um Bulova, um Citizen, vai no Jefferson, ele é o melhor. Beleza, Marcelo. O cara nem precisa pensar. O Jefferson tá lá. Então olha que interessante, um evento foi pra uma coisa, aconteceu outra coisa, e um cara comprou o clube. Cara, eu sou fanzaço, não sei uma agente de evento, mas eu sou fanzaço de vários tipos de evento. Mas é muito, muito interessante escutar, porque a visão do meu mercado é bem diferente, né? O mercado de agência está preocupado em vender para as grandes corporações, segue os orçamentos grandiosos, quer fazer festa gigantesca, confraternização, é viagem de incentivo, é summit, é feira, então a galera não olha para isso. E ali tem muito dinheiro. É muito legal. E o empreendedor pequeno não sabe fazer isso. Ele não faz a menor ideia. Não tem ninguém ensinando a fazer isso. Como que eu construo uma régua de evento bem desenhada, que eu não preciso botar tanta grana, como que começa o resultado, quem que eu chamo, como que eu chamo, que pitch que eu faço. Tem um negócio aí, né? Tem um negócio aí que você pode fazer um checklist, você pode dar uma consultoria, você pode ter uma squad de 3 pessoas que é quem vai produzir esses pequenos eventos. Você pode treinar pessoas de dentro das empresas para fazer esses eventos menores. Os times de marketing saberem dentro mais das sobre próprias isso. grandes corporações. Porque as grandes corporações também fazem eventos menores. Eu já fui palestrante de evento corporativo que era menor do que essa grande confraternização, do que a viagem de incentivo, do que a feira que ele ia participar. E, cara, muitas vezes eles não sabem fazer a menor ideia do que eles estavam fazendo. Porque não tem esse treinamento. E eles precisam, porque senão vira dinheiro no lixo. Porque aí eles vão chegar e falar assim, mas a gente fez aquele evento lá, vocês gastaram muito mais do que poderia, do que deveria, e não deu em nada. Não gerou engajamento, não gerou... Cara, você tem um Rodrigo por trás falando assim, não, é aqui que a gente vai fazer, vocês vão fazer desse jeito, vocês vão gastar tanto, é muito menos do que vocês estavam gastando hoje, antes para de desperdiçar dinheiro, a gente faz aqui a experiência, essa aqui, para gerar esse resultado. Cara, eles vão contratar, porque eles precisam disso, eles já estão perdendo dinheiro com isso. E a gente acha que tudo evento, é o que ela falou, é uma coisa muito gigantesca e que exige muito budget. Cara, acabei de ter um insight agora que, na boa, uma loja de carro pode fazer isso. Não, é muito ridículo de fazer custo. Imagina que todo dia de semana, você convide um cliente e leve ele para almoçar ou viver uma experiência. Todos os dias. Quanto custa isso? Barato. Barato. Mas todo dia tu pega um cliente e capta isso. Tem que gravar. Tem que gerar conteúdo. Então hoje a gente tá buscando o Rodrigo. O Rodrigo é um cliente nosso, que da hora. E hoje o Rodrigo vai experimentar o que é dirigir um EX90. Então vamos lá com a gente, acompanhar. O Rodrigo é dono de uma agência de marketing, de eventos aqui em Ribeirão. A gente vai buscar o Rodrigo e tal. E o Rodrigo não sabe, mas a gente vai levar o Rodrigo pra almoçar num restaurante muito legal, que é o restaurante preferido dele. Mas ele não sabe, porque a gente ligou pra esposa dele e a gente vai levar de surpresa. E aí ele que vai dirigir. Rodrigo, você que vai dirigir. Cara, imagina, é um app, todo dia uma história. Animal. Cara, isso é o melhor jeito de fazer marketing da sua empresa, é o melhor jeito de você demonstrar o carro, demonstrar a percepção do cliente sobre o carro, porque cada um tem uma percepção. Eu fiquei 4 dias com o X90 da Volvo. Cara, maravilhoso. Se você falar do carro, eu vou falar de uma coisa. Se tu dirige o carro, tu vai falar de outra. Se ela dirige o carro, ela vai falar de outra. Só que isso gerando um baita conteúdo legal na rede social, porque ele é um conteúdo real. Você misturou o GC com um micro-influenciador, com experiência. Eu vou te falar, vai custar, sei lá, 5, 6 mil reais no mês para uma empresa. E que eu vou dizer, o que ela vai gerar de conteúdo... Se fizer uma venda por mês disso... Não, mas o que ela vai gerar de conteúdo... O X90 já pagou é o cliente falando do carro. Não tem coisa melhor. A percepção dele do carro. E as pessoas vão ficar curiosas. Posso fazer uma collab? Pode, meu perfil é pequeno mesmo. Então, aí vai para todos os amigos. Pô, vai fazer um cardápio novo no restaurante. Convida os 10 principais clientes para experimentar o cardápio novo e capta isso e gera uma experiência e grava. O que falta é essa percepção de achar que evento é custo. Algo gigante. Cara, imagina um evento para trazer os seus 10 melhores clientes para falar da sua empresa e viver uma experiência e falar assim, cara, você se importou comigo. Eu amaria receber uma mensagem de um restaurante que eu frequento várias vezes durante um ano, que eu fui escolhida para experimentar um novo cardápio, blá, blá, blá. E aí ele faz uma parceria com uma marca de carro e fala assim, e nós vamos te buscar na sua casa com a parceria nossa com a Volvo.
E aí eu entro no carro e falo, olha, a gente viu que você gosta muito de roupa e a gente trouxe uma camiseta de tecido da UON, porque a gente viu que você gosta de UON, a gente foi uma collab com a UON também. Cara, tudo é uma experiência, tudo conecta. E tudo tem aí, experiência, evento, parceria. E todo mundo pode ganhar. A experiência... Vamos voltar até, gente, está decidido. Experience-led growth agora. Vamos lá. Experience-led growth é a nossa estratégia. Já tá tudo led growth, né? É isso. Vou te falar que existe o Founder Led Growth e tem um termo chamado Founder Creator, né? Que é o fundador creator de mais da parte de conteúdo. A gente conseguiu comprar esse domínio, cara. O Founder Creator é nosso. Animal. Na hora que eu vi esse termo, eu falei, nossa, animal, pesquisei. Experience Led Growth tem que comprar agora. Eu tentei muito. Já pega, Experience Led Growth. Vamos meter essa, se tudo, já pode ganhar, hein? Se vocês ouvirem aqui nesse podcast, foi a gente que criou, tá? O Experience Led Growth. Exatamente. Saibam disso, vai estar no Wikipedia, tá? Meus amigos, pra gente fechar, que eu sei que vocês têm um compromisso na sequência. SDW. Qual é o próximo capítulo? O que tá acontecendo? O que vai acontecer? Vamos falar um pouco disso, dar uma geral. Eu tô por dentro, claro, mas pro pessoal entender, escutar, a gente usar isso daqui também pra divulgar ainda mais o que tá acontecendo com esse projeto, que ele mudou, ele cresceu. Sim. E conta um pouco aqui pra nossa audiência. Conta aí, Marcel. Vamos lá, cara, SDW, o grande objetivo desse ano, a nossa palavra é consolidação. Então, a gente sair de uma promessa, né, para sair para um lado de concretização, de realização e de consolidação, ganhar a confiança real da cidade de que nós estamos aptos a realizar anualmente o maior evento de negócio, tecnologia e inovação da nossa cidade e região. Esse ano 100% gratuito, então a nossa promessa é você vai ter todo o acesso que você precisa para se desenvolver, para desenvolver a tua empresa, para desenvolver a tua mentalidade empresarial, para a tua mentalidade empreendedora, continuar crescendo ali, ganhando a confiança dos empresários também regionais e de outras capitais aí para colocar as suas empresas lá, né? Então o cara, vou colocar minha empresa porque vai ter volume, vai ter gente passando, então eu também vou ter mais visibilidade, eu vou ter mais relacionamento e potencialmente eu vou fechar mais negócios. Deixa de ser um evento regional. A nossa tese. Sim. E continuar com o nosso grande objetivo, um dos, né? Que é o meu sonho, cara. Isso é verdade, tá? Meu objetivo é que daqui a alguns anos, não sei quanto tempo, a gente pare a cidade para isso. Onde a cidade respire o SDW em vários pontos, que os restaurantes respirem, que a hotelaria respirem, e eu alcance uma marca que é o que eu quero, é de lotar todos os quartos da cidade. São 7 mil quartos. Belo objetivo. Objetivo de, caramba, uma vez por ano acontece um grande evento em Santos, que o Brasil olha para Santos, que a cidade para, que a cidade respira, e a gente lota a rede hoteleira, porque vem grandes empresários, vem grandes nomes, vem gente do Brasil todo para a cidade que nós nascemos. Isso é pela cidade também. Isso é meu grande negócio, é um grande projeto, mas se eu puder beneficiar a minha cidade, eu também estou muito realizado, né? Eu não moro lá, mas o carinho por lá é grande. Então, esse ano é a gente realmente se consolidar, de conseguir bons nomes, bom conteúdo, fazer um bom evento ali, que as pessoas vivam uma boa experiência e saiam de lá falando bem. Primeira edição, tivemos essa felicidade de as pessoas saírem falando muito bem. Se alguém falou mal, eu não soube, e se a gente errou também, desculpa. É primeiro evento, a gente vai errar. Segundo evento, a gente vai errar também, mas que a gente fala assim, caramba, de novo um grande evento. De novo bom pra cidade, de novo grandes nomes. Que legal, eu tive acesso 100%, eu assisti grandes empresários que talvez eu precisasse pagar uma boa fatia de dinheiro para assistir. E o Marcel e a Lara conseguiram fazer isso, nos dando acesso, né? E a confiança do outro lado, que é do empresário. Que acredite na gente, né? Para colocar a sua empresa lá, para investir um recurso financeiro também, buscando visibilidade, buscando reconhecimento e realmente buscando retorno financeiro, né? Acho que esse é o grande objetivo que a gente tem aí. Lara pode... E esse ano a gente resolveu fazer ele 100% gratuito. Então as pessoas têm acesso à feira de negócios e todas as palestras de graça, porque o nosso objetivo também é dar acesso à informação. Isso aí entra muito como responsabilidade dentro dos nossos princípios e valores. É que hoje a gente vive era onde a educação está ficando cara. E tem muita gente precisando aprender mais, se desenvolver e quer viver esse ambiente, quer viver essa experiência. E aí a gente traz o SDW 100% gratuito esse ano,
com excelentes palestrantes, com bastante empresa, com bastante stand também, para que as pessoas justamente tenham acesso. E trazemos também a Fito, né? Trouxemos a Fito junto com a gente para nos ajudar em toda essa produção, porque tomou grandes proporções, graças a Deus. Então a gente sabia que a gente precisava de mais braços. O ano passado fomos só nós dois, os grandes braços. Eu falei, vocês subiram um evento no braço em pouco tempo. Literalmente. Cara, só a gente... Na madrugada do evento, só tava nós dois dentro do pavilhão. A gente tem noção do que a gente fez. Foi doideira mesmo. Doideira. Mas foi uma doideira muito boa e necessária, foi muito porque na hora do pré-credenciamento, os crachás não chegaram e não tinha quem ficasse, era eu, a dona do evento, que estava lá no guichê credenciando as pessoas, porque eu olhei para ele e falou, mas, cara, como assim você vai para lá? Eu falei assim, cara, é o nosso evento. É isso. Se eu não for para lá, a fila vai ficar grande, a experiência vai ser ruim, então eu vou para lá. E aí a gente foi, e foi o que ganhou ainda mais as pessoas, falando assim, caraca, vocês estão aqui? Sim, nós estamos aqui. Porque é nisso que a gente acredita. Então a gente acredita no acesso, a gente acredita na informação, a gente acredita na educação, e que todo mundo fala que empreender é algo muito solitário, e a gente quer mostrar que não precisa ser tão solitário. Então tem mais SDW para você se encontrar com mais um monte de doido, um monte de gente que quer empreender, ou que já empreende, que já está numa camada acima da sua, e que pode te ensinar. Então a gente traz o SDW para isso também. É muito interessante ver que vocês vão na contramão de muita coisa e faz sentido. A tese nem é mais tese, né? É uma realidade. Já tem dados nessa tese. Tem dados. Democratizando o ensino executivo, Exatamente. né? A educação. Virou uma proposta de valor. Não, é uma proposta de valor mesmo. Tem uma tese de negócio, tem uma tese matemática, tem uma tese olhando o futuro dos eventos. Então a gente também falou, vamos se posicionar diferente, vamos sair da briga de venda de ingresso. Vamos mudar a proposta de valor, né? Então a proposta de valor muda, altera, a gente tira a barreira, a gente tem uma facilidade maior de encher. Público 20 mil? 20 mil que a gente tá falando? Não, a gente fala 10 mil. 10 mil. Meu sonho é desconto. Meu sonho não conta porque é melhor falar 10 mil e entregar 10 mil do que eu falar 20 e entregar 10 e falar, pô, não bati a meta. Eu sou psico por meta, então... por isso que eu falo da consolidação. A gente acertar de novo a quantidade, claro que se superar, surpreender, positivo, né? Excelente. A gente tem um desafio, né? A gente já sentiu que esse ano é um novo desafio e tudo mudou já. É tudo diferente. Por mais que a gente colocou a primeira edição pra rodar e... Uou, agora é mais fácil. Cara, não é. Não foi. Muda o desafio. E eu acho assim, vai ser todo ano igual. Todo ano um novo desafio porque o mercado muda, as pessoas mudam. Talvez muita gente fale, eu fui e achou legal e talvez falar, mas eu não preciso ir ano que vem. Sei. Né? Como a gente também. Eu amava a RD Summit, eu nunca mais fui. Eu mudei, né? Total. Então, acho que todo ano é um desafio, mas a gente sabe que o modelo de evento funciona, então, assim, o modelo de evento cair, acho impossível. Com essas palavras mesmo, eu acho impossível. Nunca houve tanto evento. Então, o evento vai continuar trazendo informação, tendência, relacionamento, isso não vai mudar. A gente vai ter o desafio de cada ano, porque é o desafio. O formato desafio de formato, data. Nem, a gente foi pego por alguns contratempos. Bobos, mas são contratempos. Data, eleição. Isso impossibilitou coisas que estavam apalavradas. Sim. Entendeu? Então, mudou. Tinha uma coisa tinha um recurso que eu tinha, não tem mais. E a gente entendeu, tá bom, vambora. Então, o desafio desse ano foi porque tem uma eleição no meio, tá tudo legal. O desafio do ano que vem pode ser outro. Do outro ano, sei lá, qual que é a data, difícil, o mês mudou. Eleição a gente saiu de novembro, a gente saiu de novembro para outubro. Nós decidimos mudar para outubro. Pode ser bom ou ruim? Não sei. É na semana de saco cheio lá que é feriado de um monte de criança. Não sei se tem pai que fala, pô, até quero ir, mas eu vou viajar com a minha família. Tá bom, perdi um cliente. Ano passado, a gente fez na mesma data do G4. Vale. Perdi cliente. Meu line-up, muito bom, mas eu perdi pra um cara de capital que falou, tá barato Santos, mas eu vou pra ir pra lá me hospedar, eu vou ficar aqui, vou no G4 Vale. Perdi. Eu sei que eu perdi venda pros caras. Então talvez tenha gente que vai perder pra mim também, e vai ficar nisso aí, cara. É o desafio de fazer evento, né? É uma adrenalina doida, desafio doido, que só a gente que trabalha com isso sabe. Você, que é a agência, então... Porque o meu acaba, eu ainda tenho descanso. Você nunca tem descanso. Não tem como. Você nunca tem descanso. A gente gosta. Não, tem que gostar maior, que você é muito easy e leve. Eu, no jeito que eu sou acelerado, não tenho a mínima condição. Eu mandei a todos os clientes. Mas eu já fui mais loucão, já na hora que tava na operação, pô. Tinha que fazer acontecer, né? Não tem jeito. Muito bom, gente. E tem algo que vocês fariam diferente se começassem hoje? De tudo que vocês fizeram na trajetória? Tem. 100%.
Tem muitas coisas que eu faria diferente. A primeira coisa que eu faria era, em alguns momentos, ter mais coragem. Mais coragem. Mais coragem em alguns momentos. Em outros momentos, pedir mais ajuda. Isso com certeza absoluta. Eu demorei muito pra pedir ajuda em muitas áreas da minha vida, não só nos negócios. Tô junto nessa. Pedir mais ajuda é algo que eu teria feito há muito tempo e bem mais. Eu tentei muitas vezes, derrapei. E o Marcel, pior que ele também é difícil de pedir ajuda. Então eram 2 cabeça dura, um de cada lado. E isso eu tô falando assim, mesmo antes de conhecê-lo e até quando eu comecei a empreender, que eu não pedia ajuda, porque na real eu nem sabia que ajuda que eu tinha que pedir. Exatamente. Então eu acho que é muito buscar informação. Eu teria estudado mais áreas que até hoje eu sei que eu preciso estudar mais. Então, assim, eu sempre foquei muito em estudar a comunicação, porque era o meu corpo, porque era o meu produto e tal, e esqueci de olhar para o outro lado. E isso até hoje é caro para mim. Então, estudar mais áreas que não são necessariamente as minhas áreas de competência do que eu vou entregar, mas é do que eu vou construir. Então, essas 2 coisas, a ajuda e o estudo de umas outras áreas. Cara, não é tão diferente, não. Acho que se eu pudesse voltar no tempo sabendo o que eu sei hoje, primeiro é a humildade para pedir ajuda para quem chegou aonde eu quero chegar, né? Então eu teria essa humildade de falar quem que é a pessoa que já chegou aonde eu quero chegar e faria de tudo para conseguir estar perto dela. Tentaria encontrar também quem é o quem que vai contribuir para eu chegar lá. Quem que é esse quem? Não que já chegou, mas quem é o quem que pode caminhar próximo, perto, que vai me ajudar. E buscaria entender com muita profundidade qual habilidade e conhecimento necessário que eu precisaria aprender, desenvolver para conquistar aquilo. E eu seria um obstinado por dominar e aprender essa habilidade para alcançar esse resultado. Coisa que eu levei tempo para ter essa humildade também de pedir ajuda, conversar com as pessoas certas. Então, se eu pudesse voltar, acho que faria isso. Sim. E como a gente às vezes não pode voltar, a gente tenta orientar quem talvez esteja próximo desse início, Vocês né? estão fazendo isso por outros agora. É isso, eu falo toda hora. Cara, fui muito humilde esses dias quando eu fiz um post falando disso. Só com a maior aprendizado. Foi aprendizado que eu não fui humilde o suficiente para pedir ajuda quando eu deveria ter pedido. Acreditando que eu poderia fazer sozinho e que seria de um grande orgulho pra mim mesmo fazer isso sozinho. Nossa, eu consegui sem ajuda de ninguém. Puta merda, cara, isso aí. Não perdi tanto tempo. Nada na minha vida foi sem ajuda de ninguém. Na escola foi a ajuda de um professor, no esporte foi a ajuda de um treinador. Quando a gente ganhava títulos coletivamente em revezamento, era com a ajuda dos meus companheiros. Então, caraca, nada na vida foi sozinho, por que eu quero fazer sozinho? Mas eu achava que tinha que ser assim. Eu também. Entendeu? E hoje não, pra que sozinho, cara? E aproveitando para encerrar esses 3 pontos, qual que é o objetivo? Quem que é hoje? Fazendo esse exercício, quem que é hoje essa pessoa para você? Quem você precisa estar mais perto, que também não chegou lá, mas quer estar perto? Qual que era o 3º ponto? Conhecimento e habilidade. Conhecimento e habilidade. Você está desenvolvendo para chegar onde você quer chegar, talvez daqui 10 anos, 15 anos, não sei qual que é o... A resposta da pessoa? Ué, o que você... Foi a pergunta do que você faria de diferente. Então, o que eu tô fazendo agora? Eu acho que o quem... Eu vou refletir nessas 3 também. O quem é meu próprio irmão. Legal. Não é o que chegou, porque onde ele chegou não é necessariamente onde eu quero chegar. Mas eu sei que ele é o cara quem perto, que é capaz de me mostrar como chegar. Eu acho que conhecimento, habilidade eu já tenho buscado, né? E aí a gente busca isso em livros, em conhecimentos, em cursos e treinamentos. Isso eu acho que eu sou mais aberto. E quem já chegou, eu ainda não tenho certeza. Essa pessoa, hoje eu não tenho clareza 100%. Existem várias, mas eu não consigo te dar esse nome. Quem que é esse que... Que tipo, essa aqui que me inspirou e conquistou aquilo. Porque como é muito, em tese, novo... É diferente. O que a gente tá construindo, muito do que eu tô construindo ainda tem uma mistura do que eu acredito versus o que eu enxergo no mercado e tento adaptar à minha realidade. Mas não tenho, assim, essa pessoa... Abertamente aqui, eu achava que durante muito tempo era o Flávio, cara. Não acho mais. Diferente, mas não diferente a tese. Mas não acho. Não, pô, admiro pra cacete, mas eu achava que era o Flávio. Hoje eu ainda não sei. Você tem isso?
Eu também não sei, não. Eu não sei responder isso aí, não. Eu sei o que eu tenho que me desenvolver. Agora, aí eu estou buscando, né, que é por meio de cursos e treinamentos e de pessoas, quem me inspira, graças a Deus, também está dentro da minha família, que é a minha irmã e o meu cunhado. Então, assim, são as duas grandes referências. E é ótimo que eu já estou perto. Então, assim, eu olho, mas durante muito tempo eu nem entendi o que eles faziam, principalmente minha irmã. Minha irmã, ela deu muito certo em vários aspectos. Não estou falando só financeiro, mas como empresa mesmo, tudo muito antes do que eu. E eu, na ignorância, eu nem sequer entendia o que ela fazia. Então, minha cabeça não acompanhava o que ela fazia. E hoje, graças a Deus, eu consigo ter ela muito perto para eu fazer as perguntas. Então, assim, tiveram episódios assim que eu estava em Portugal, que eu liguei para ela e falei, o que eu faço agora? Para onde eu tenho que ir? E quando a gente volta para o Brasil, eu também fui na casa dela e perguntei, nossa empresa está acontecendo isso, isso, isso. A gente vai ser comprado. O que a gente tem que fazer? Então, assim, pegar esse direcionamento, eu aprendi a fazer isso. E graças a Deus, ela para mim é a pessoa que chegou e onde eu quero chegar, com um posicionamento, com muita firmeza. Então, e ela tá muito perto de mim, graças a Deus. E onde eu preciso me desenvolver, realmente, por incrível que pareça, ainda é na fase do relacionamento. Relacionamento, eu preciso me desenvolver mais. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. Então, para mim, começar uma conversa ou chegar, tipo aqueles hunter, oi, tudo bom? Eu sou a Lara, eu sou dona da CDW, você nem sabe, cara, eu tenho isso, tem uma conta de patrocínio que vai funcionar pra você. Cara, aqui gravando eu sou ótima, agora manda fazer isso no grupo de network, eu gravo todinha. Cara, ela foi que recebeu a gente, do seu time. Ela é a comunicadora, ela que ensina, mas perguntar comportamental é completamente diferente. Eu já falando das pessoas. Exatamente. E aí, tudo bem? Cheguei hoje, boa tarde. Eu sou tímida. Não tô nem aí. É uma doideira, eu sou muito tímida. Então, assim, hoje eu me desenvolvo muito isso. Não é na comunicação, é no relacionamento. Da comunicação tá tudo ok, mas o meu problema é essa questão do relacional. É do comportamento. Basta ser humilde pra pedir ajuda. Como faz isso? Eu sou bom. Eu me relacionei com a pessoa certa. Casei com o Marcel, então tá ótimo de relacionamento. Ele faz as amizades e eu vou cada um no seu lugar de potência, juntinho, tá tudo certo. Tô legal aqui. Bom, eu faço isso com uma facilidade. Elas se impressionam. Cara, é inacreditável. Eu subo no elevador e sei o nome do papagaio da véia. É impressionante. Do 0 ao 8. Eu sou a pessoa que se o elevador tá cheio já me dá claustrofobia e eu prefiro de escada. Isso, eu fui no celular aqui, ó. Não falem comigo, não falem comigo. E não por mal. Mas é porque eu tenho... Não sei o que eu tenho também, mas eu travo. É uma doideira falar disso, mas... Eu sou maluco. Deixa eu contar uma história aqui. Não vou dizer que bateu nas traves, mas eu pensei... Só uma mensagem aqui, avisando que a gente tá indo. Eu pensei... tá na hora aqui. Nós paramos pra comer ali num posto. Veio 2 mulheres e uma criança pedir ajuda pra gente, que elas querem ir pra Cuiabá e tudo mais. Estavam super bem vestidas, sei lá. Falou, cara, a gente só precisa ir, a gente perdeu as coisas da nossa casa, a gente tá indo pra Cuiabá, não tem dinheiro, tal, tô precisando de uma passagem. E a mulher falou, eu tenho aqui o dinheiro, a gente tá arrecadando, porque custa 400 e pouco cada passagem, então nós não temos tudo, então eu até tenho uma parte do dinheiro. Aí eu peguei e fiz um pix pra ela, de R$200. Aí eu fui no banheiro e voltei e falei, Lara, é que a gente tá muito em cima do horário, né? Senão eu ia fazer uma loucura. Aí o quê? Falei, eu colocar essas 3 pessoas no carro, levar pra Ribeirão, levar na rodoviária, comprar passagem pra Cuiabá e falar, vai pra tua casa. Não, se eu tivesse tempo, tinha feito. Numa boa. Porque a criança me pegou. Então eu falo assim, esse meu jeito é de, cara, fazer mesmo, querer ajudar. Não sei se é verdade essa história delas, mas eu sempre vou acreditar que sim. Você recebeu. Porque o meu papel Deus, fiz o meu papel ali, contribuí de uma maneira que eu pude. Servi. Se ela estiver mentindo, se ela se entenda contigo aí depois. Mas a minha cabeça já de ajudar, eu falei pra ela, cara, se eu tivesse tempo, a gente com muita gente, eu tinha fiado essas 3 mulheres no carro, levado pra Ribeirão, que era pra onde eu tô indo, e levava na rodoviária, pra onde que é Cuiabá, lá pra sua casa. E me liga quando você chegar lá. Entendeu? Eu quero devido isso. É isso. Muito bom. É sobre isso. E eu preciso pensar nesses 3 pontos. Nesses 3 pontos. Pensa que foi legal, uma reflexão importante. Vou mandar mensagem pra vocês. Me liga depois. Muito bom. Adorei receber vocês. Adorei. Poderia ficar mais 1 horinha aqui falando. E saio muito feliz de vocês terem vindo. Aprendi bastante sobre comunicação, sobre eventos também. Olha que eu faço isso há muito tempo. E passa pra turma aqui as redes sociais, onde que acham vocês, o SDW, que é tudo que vocês têm de arroba aí pra gente passar pra nossa audiência. O meu Instagram é @larafinocchio e o da nossa empresa é o sdw.hub.
E agora também o SDW Wellness, que está saindo do papel. E o meu é Marcel Roxo. Estou lá na rede social, mande uma mensagem pra gente, a gente responde, a gente é acessível. E se esse podcast te serviu de alguma maneira, ou quiser perguntar alguma coisa que você gostaria de perguntar, mande lá que eu respondo, tá bom? Eu também. Muito bom. E quem tiver interesse em patrocinar ou colocar Procura sua Fito. empresa no SDW, Fito AG, que é a agência Fito. já estamos com as tá cotas tudo com abertas, estantes funcionando, tá tudo muito bonito. Estamos com super tempo para fazer tudo isso, então quem tiver interesse, estamos aí. Nossos arrobas aqui pra gente fechar, do podcast @como você marca, o meu @o Rodrigo Vitor, que eu falo mais sobre eventos para donos de agências de eventos, meu perfil tá mais focado para isso, e o da agência, né, fito.ag, onde a gente mostra nossos projetos, nossos bastidores, tudo que a gente faz nesse mercado. E sempre, né, as lembranças, seguir, clicar no sininho, todas essas parafernália, né, que a gente nunca sabe qual que é, para a gente poder continuar trazendo pessoas relevantes, conteúdos interessantes e te ajudar no dia a dia, você compartilhar esse conteúdo também com alguém que faça sentido. E nos vemos no próximo episódio.